tudo bem com você? É uma alegria voltar aqui no meu canal e aqui no meu perfil do Instagram para refletir um pouquinho com você sobre coisas da vida, né? Coisas da mente. E hoje eu quero começar dizendo para você uma frase que eu tenho dito muitas vezes em algumas falas que eu tenho. Nós nunca tivemos um tempo tão oportuno como agora para fazer o bem, para expandir o amor, para falar de Deus, para levar carinho, acolhimento às pessoas. E por que eu digo isso, gente? É um tempo tão estranho, tão esquisito, tão conturbado, de tantas dores, de tantas perdas. E essa pandemia, ela tem aguçado muito mais o senso de urgência em muita gente que tem o coração sensível para fazer o bem. E quando eu falo em senso de urgência, porque, sabe, aquela coisa de não dá mais para esperar, não dá mais para ficar parado, nós temos que fazer algo em prol do nosso semelhante. E para quem gosta disso, né, para quem gosta de ajudar, para quem gosta de fazer o bem sem olhar a quem, esse é um tempo muito oportuno. Porque o que tem de gente em depressão, com crise de ansiedade, com transtorno do pânico, pessoas que buscam ajuda de alguma forma, e impressionante que não são só adultos, são crianças, são jovens, adolescentes, que também estão passando por essa mesma situação. Como terapeuta, eu tenho ouvido muitos relatos. E é evidente que, pelo sigilo, né? Eu não vou aqui expor ninguém, mas são relatos às vezes dramáticos, relatos de muitas lágrimas, relatos e pedidos de alguém que estão buscando por socorro. E são problemas variados e problemas que têm se aguçado, que têm se intensificado por conta da solidão, do isolamento, por conta dessa pandemia, do medo que a pandemia traz, da incerteza, por conta das perdas que as pessoas estão sofrendo. E é um momento oportuno para a gente falar de Deus, falar do amor, falar de coisas boas, coisas que motivem as pessoas a viverem. E quando eu falo sobre isso, falar de Deus, pode ser que muita gente comece ou já se perguntou, né, ou comece a perguntar, mas que Deus é esse, né, que permite tanta dor, tanta lágrima, permite tanta desgraça, tanta morte nesse mundo? E eu lembro de uma cena do filme A Cabana, onde o Mac, né, está lá naquela caverna e de repente aparece lá uma mulher e ela se identifica como a sabedoria. E ela diz para o Mac assim: hoje você vai julgar, você hoje vai ser o juiz. E ele diz: não, eu não quero ser juiz. Não, você vai julgar, você já tem feito isso ao longo da vida. E ele começa a fazer essas questões, essas mesmas perguntas, essas mesmas questões que nós às vezes fazemos no nosso dia a dia, diante das tragédias que nós encontramos, com as quais nós convivemos. E ele pergunta, né, mas que Deus é esse que deixou a minha filhinha morrer? E a sabedoria, ela diz para o Mac assim: Mac, enquanto tiver uma outra vontade aqui nesse mundo, nós vamos ter que conviver com a dor e com as perdas. Mais ou menos nessas palavras que ela fala. Sabe, Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos criou com o livre-arbítrio e Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Porque se não fosse assim, a gente seria um robozinho na mão dele, né? Antônio, ó, você vai andar por esse caminho, você vai fazer isso aqui, mas não. Deus nos criou como seres livres. E nós podemos escolher o caminho do bem e o caminho do mal. E por que eu falo isso e o que isso tem a ver com o contexto atual?
muitas coisas Deus permite e muitas outras os homens é que buscam. Os homens é que buscam. Por exemplo, quando você vê a tragédia sanitária que nosso país está vivendo, essa não foi escolha de Deus. Essa não foi escolha que Ele fez para ninguém. A tragédia sanitária foram escolhas erradas dos homens e não de Deus. Principalmente no Brasil. E eu não quero entrar aqui no mérito de política, porque não é falar de política o meu objetivo, mas para um pouco para pensar. Quantas pessoas, às vezes, por exemplo, se aglomeram, levam a pandemia para suas casas, para os seus pais, para os seus avós, e não medem as consequências porque querem ter uma noite de prazer, uma noite de aglomeração, uma noitada, uma festa, um baile, uma balada, e aí as consequências vêm. Então, o homem tem a liberdade de escolha, só que como seres livres, muitas vezes também nós temos que arcar com as consequências de nossas escolhas. Eu gosto muito de uma frase que eu tinha até como um slogan durante um período da minha vida, e essa frase ela era de uma faculdade, de uma instituição de ensino superior onde eu trabalhei. Faculdade tal, você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. E essa é a mais pura verdade. Nós fazemos nossas escolhas hoje, e as nossas escolhas resultam muitas vezes do que nós vivemos, o que nós sofremos e com o que nós nos alegramos também lá no futuro. As nossas escolhas é que vão nos constituindo muitas vezes como seres humanos, como profissionais e assim por diante. Então hoje eu vim conversar com você sobre essa questão de fazer o bem para as pessoas, né? Eu tenho certeza que, assim como eu, tem muita gente também que procura você, um amigo, né, um familiar, e procura você para fazer um desabafo, para contar algo muito pessoal, porque as pessoas estão carentes também disso, e é a sua oportunidade de fazer o bem. Às vezes fazer o bem significa você juntar um pouco de alimento numa sacola, comprar uma cesta básica e levar para a pessoa que está precisando. Às vezes, fazer o bem significa dar uma roupa, dar um remédio. Às vezes, fazer o bem significa você abrir a palavra de Deus e refletir com a pessoa, ler um versículo e refletir com a pessoa sobre isso. Mas outras vezes, fazer o bem significa somente você parar e ouvir. Parar e escutar. Não é somente ouvir, é escutar. Aquilo que nós chamamos de escuta ativa. Você escutar com interesse. Talvez isso seja fazer o bem. Então aproveite o dia, carpe diem. Aproveite o dia, hoje, amanhã, todos os dias da sua vida, para levar o bem às pessoas que precisam. E olhe ao seu redor. Tem tanta gente precisando. E todo o bem que você faz ao outro acaba voltando para você mesmo, acaba refletindo na sua própria vida, seja através do crescimento intelectual, do crescimento como ser humano ou através até da prosperidade. Acredite nisso. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.